Olá, então hoje eu vou falar sobre as bolsas que vêm direto das instituições e por que focar nas universidades americanas, além, claro, do fato de você querer estudar em inglês ou querer estudar no sistema americano. Primeiro, as instituições nos Estados Unidos, elas tendem a dar uma bolsa mais completa. Muitas instituições oferecem a chamada Full Ride Scholarship, que seria uma bolsa que, além dos estudos, ela cobre a alimentação, a moradia, algumas delas até as passagens, seguro-saúde, talvez até com relação ao visto. Esse é o primeiro motivo. Segundo, porque o processo de uma universidade americana, para entrar em uma universidade americana, ele tende a ser mais completo do que nos outros países. Ou seja, além das provas padronizadas, que já é comum no mundo inteiro, que você vai precisar, você também vai ter redações, como o Personal Statement, que é uma redação pessoal, onde você vai contar mais sobre você para a universidade, além de outras redações suplementares, que talvez a universidade peça, tem universidades que não pedem, tem outras que pedem. Outros requisitos são atividades extracurriculares, projetos e qualquer coisa que ajude a universidade a entender mais sobre você. E, claro, algumas universidades têm as entrevistas, que mesmo que você não more nos Estados Unidos, você faz a entrevista pela internet, porque é uma forma que eles têm de tentar conhecer um pouco mais sobre você também. Por que é importante isso? As universidades nos Estados Unidos, eles têm um sistema holístico, ou seja, eles não vão olhar só para a nota de uma prova padronizada, eles vão olhar para todo um contexto de você como um estudante, como uma pessoa, desde o seu background, de onde você veio, até o que você conseguiu na sua caminhada, até chegar no processo do application, que seria o processo de candidatura para a universidade americana. A gente chama o processo de application process. Então, assim, se você tiver um preparo já para fazer o application para as universidades americanas, instituições americanas, se você já tiver os requisitos, você já vai ter também alguns requisitos para tentar se candidatar para uma bolsa em outros países, como as bolsas governamentais, que eu falei no vídeo anterior. Se você tem esse preparo se você tem o SAT, se você tem já uma boa redação, sabe como escrever uma redação para uma universidade falando de você, ou falando dos seus motivos para querer estudar naquela universidade, que algumas instituições americanas vão pedir, além do seu personal statement. Se você já tem toda essa bagagem, vai ser muito fácil para você fazer uma aplicação para a bolsa de um governo estrangeiro, por exemplo, e outra que você vai ter uma chance bem maior de conseguir essas bolsas. E também isso também vai te dar a oportunidade de aplicar em instituições não só dos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos. Elas tendem a não ter um processo de candidatura, um application process tão robusto como a dos Estados Unidos, mas eles têm também requisitos que são parte do que as universidades americanas pedem. Sei lá, algumas pedem o SAT, como as universidades em Hong Kong, elas vão pedir o SAT também, vai ser uma forma de você aplicar e tentar uma bolsa lá. Então, assim, isso vai servir para outros países também. Então, assim, eu vou falar um pouco das universidades americanas e os diferentes tipos de bolsas que eles vão dar para você, em termos de como você vai conseguir uma full ride, ou uma partial scholarship, ou uma full scholarship. Mas eu vou focar um pouco mais na full ride, o como você pode tentar conseguir uma full ride, porque a maioria das pessoas no Brasil não vai ter dinheiro para pagar muita coisa. Então, isso daqui vai ser focado naquelas pessoas que não têm condições de pagar. Então, o primeiro ponto que eu vou mencionar são as universidades que são que têm as chamadas Need Blind Admissions. Ou seja, quando você faz o application para a universidade, independentemente da sua situação financeira, eles vão reconhecer você, eles podem te aceitar independente da tua situação financeira, porque eles não vão saber isso, eles não vão levar em conta se você pode ou não pode pagar a universidade. Por isso que é Need Blind Admissions. O que acontece se você for aceito na universidade? Você vai de qualquer jeito.
Independente se você tem ou não dinheiro, eles vão dar um jeito de trazer você para lá e de bancar os seus estudos, caso você não tenha condições. Então, nesse tipo de universidade, você vai independente da sua situação financeira, e eu focaria um pouco mais nessas universidades. Por quê? Porque independentemente de você ter grana ou não, você vai ir. Então, elas não vão levar isso em conta na hora de fazer o admission process, na hora de fazer a tua aceitação. O único ponto é que essas universidades, elas tendem a ser bem ranqueadas, elas são top 1 e a competitividade é extremamente grande para entrar nesses lugares. O que muita gente não sabe é que não é só nos Estados Unidos que tem esse tipo de coisa. Uh, Tem universidades americanas no exterior que também tem isso. Eu vou deixar a lista na descrição das universidades que são need blind e eu vou também deixar a lista delas. Eu não tenho como eu coloquei todas que até agora eu sei e eu acredito que sejam só essas no mundo inteiro, mas não custa vocês darem uma pesquisada também. Então eu coloquei universidades nos Estados Unidos, as dos Estados Unidos que são need blind, que você vai ir se você for aceito, são universidades como Harvard, MIT, Princeton, Yale. Então esse tipo de universidade ela é extremamente competitiva. A taxa de aceitação, ou seja, a taxa de você ser aceito nessa universidade, ela é normalmente entre 5% e 8%. Então mais que isso não é nesse tipo de universidade. Além dos Estados Unidos, além dessas top universities nos Estados Unidos, tem algumas universidades americanas que também são top 1 em algumas áreas fora dos Estados Unidos. No Catar, por exemplo, tem a Fundação Qatar, onde é uma fundação que trouxe várias universidades americanas para Doha, no Catar. E dentro da cidade educacional, onde ficam essas várias universidades americanas, duas delas elas têm esse processo de Need Blind Admissions, onde você vai, se você for aceito, e você vai ter a bolsa. Então é a Georgetown University e a Carnegie Mellon University. Essas duas universidades, elas são universidades de ponta nos Estados Unidos também, e aqui no Catar elas têm essa Need Blind Admissions. Além dessas duas, tem outras universidades dentro da cidade educacional que são americanas e que têm o Need Blind Admissions. Mas se você for aceito, você vai vir para cá de qualquer jeito, porém, depois que você se formar, você vai ter que pagar parte dos seus estudos de volta para a Fundação Qatar, porque ela não é uma bolsa da universidade em si, mas da Fundação Qatar, diferente da Georgetown e da Carnegie Mellon, que hoje já oferece uma bolsa direta da universidade, por mais que seja financiada pela Fundação Qatar, a bolsa lá é da universidade, você não precisa pagar nada de volta. É bolsa completa e é bolsa que é sua. Então, essas outras universidades que eu vou deixar na lista aqui também, como a Northwestern, a Cornell, a Escola de Medicina da Cornell, a Texas A&M, a VCU. Essas universidades é uma Need Blind Admissions, você vai vir de qualquer jeito se você for aceito, porém, depois que você se formar, tem alguns requerimentos que você vai ter que seguir, tem alguns critérios que você vai ter que seguir para poder retribuir essa bolsa que você vai ganhar, que no caso seria em forma de empréstimo. Mas, obviamente, comparado com qualquer outro país, isso é muito melhor do que a maioria das outras bolsas em outros países, ou até mesmo nos Estados Unidos, daquelas bolsas onde você não vai ganhar tudo da universidade, mas você vai ter uma forma de financiar os seus estudos, que normalmente vem com juros e com requisitos bem apertados para o estudante internacional. E muitas vezes nem é possível para estudante internacional para fazer esse tipo de financiamento nos Estados Unidos. Aqui é possível nessas universidades, exceto na Georgetown e na Carnegie Mellon, porque essas têm a bolsa completa e você não precisa financiar, é uma bolsa sua. As outras é um financiamento, mas ele é bem flexível, ele é bem, comparado com o resto do mundo, é o melhor que você vai achar. E além disso tem a New York University em Abu Dhabi. Essa universidade, ela é Need Blind Admissions e você não paga nada, não é financiada, ela é uma bolsa sua e ela é Need Blind Admissions. Se você for aceito, você vai de qualquer jeito e ela é uma bolsa que não é financiada por você, você não vai precisar pagar nada de volta no final. Então, o segundo ponto são as universidades que são need sensitive, mas que oferecem need-based scholarship. O que isso significa? Need sensitive elas vão levar em conta o seu financeiro na hora de fazer a aceitação. Quando você faz o application, eles vão ver, essa pessoa, esse estudante aqui precisa de tantos % de bolsa. Sei lá, bolsa completa, uma full ride.
dificilmente eles vão aceitar. Eles vão aceitar, mas um número bem pequeno de estudante. Eles vão, por exemplo, se eles têm um estudante que está pedindo 20% de bolsa e outro uma full ride, eles vão a tendência é eles aceitarem um estudante que precisa de 20%. Se eles aceitarem um estudante que precisa de full ride, eles normalmente vão te dar uma merit-based scholarship, onde a bolsa ela é por mérito, ou seja, você é um estudante muito forte academicamente, eles vão te dar essa bolsa por mérito e eles vão complementar, por exemplo, se essa bolsa por mérito, sei lá, cobre 80% dos estudos, por você ser aceito na universidade, eles vão eles vão cobrir o resto com uma need-based scholarship, com uma bolsa por necessidade para você ter essa possibilidade de ir, para a questão financeira não ser um impeditivo. Acontece que ela é competitiva por esse lado. Se você precisa de bolsa completa, uma full ride, vai ser mais difícil de ser aceito. Mas se você for aceito, eles vão te dar alguma coisa de merit-based scholarships, ou seja, por mérito, você tem que ser um candidato muito forte, e eles vão completar o resto com uma need-based scholarship, que é uma bolsa por necessidade. Então eu vou deixar aqui na lista, aqui embaixo na descrição, a lista com as universidades que são need sensitive, elas vão levar em conta o seu financeiro, mas que tem need-based scholarship, uma bolsa por necessidade, caso você for aceito. Lembrando, vai ser mais difícil porque eles vão tender a oferecer, a tendência é eles oferecerem o lugar para alguém que possa pagar ou que não precise de muita bolsa. O terceiro ponto são as universidades que oferecem merit-based scholarship. Quase todas as universidades têm algum tipo de merit-based scholarship, que é uma bolsa por mérito. A diferença é que algumas vão te oferecer, sei lá, no máximo $5.000 por ano para uma bolsa por mérito, numa universidade que custa, sei lá, $45.000. Então a diferença é gigante, então essa bolsa ela não vai fazer quase nenhum efeito para você, e vão ter universidades que vão dar um pouco mais, certo? A diferença é que se a universidade não tem uma need-based scholarship, uma bolsa por necessidade, o que vai acontecer? Você é um aplicante, você é um candidato muito forte para aquela universidade, você tem credenciais muito boas, você é aceito pela universidade, eles falam, a gente quer você ganha uma bolsa por mérito, e sei lá, a bolsa por mérito que eles te deram só cobre 90% da sua bolsa, mas você precisa de uma bolsa full ride. O que vai acontecer? Eles vão te dar esse mérito, mas eles não vão ter aquela parte, eles não vão cobrir o restante com uma bolsa por necessidade, entendeu? Eles não vão complementar essa bolsa porque você precisa. Então, essa é a diferença com relação às universidades que são need sensitive, ou seja, que elas oferecem elas vão levar em conta o teu porte financeiro na hora de você fazer o application, e caso você ganhe, elas vão te complementar o que você não vai conseguir pagar com uma need base. As bolsas que são só merit base, as universidades que oferecem bolsas só merit base, elas não vão fazer esse tipo de complementação. Então eu vou deixar a lista, não, na verdade nem tem lista, eu nem vou colocar lista para esse tipo de universidade que só oferece merit base, porque quase todos oferecem merit base. A questão é você achar uma universidade que oferece uma merit base que vai te dar a oportunidade de ter uma full ride, porque se não tiver uma full ride só por merit based e eles não tiver uma bolsa por necessidade para complementar o resto, para fazer com que a bolsa seja uma full ride, nem adianta você fazer a aplicação, porque você não vai ter dinheiro para pagar, mesmo se você ganhar uma bolsa muito boa daquela universidade. Como eu vou achar uma universidade que oferece merit based e que eu vou conseguir ter uma bolsa full ride? Você vai ter que pesquisar, você vai ter que fazer a lista das universidades. Eu vou deixar também na descrição um outro vídeo que eu achei que ele é bem útil também, de uma outra estudante. Um link também do Prep College, se eu não me engano. Nesse link você vai achar as melhores universidades para estudante internacional nos Estados Unidos, mas no geral é assim, você vai ter que ir no site das universidades e pesquisar. E outra, mandem mensagem também para a universidade, para o setor de admissão da universidade. Por quê? Porque tem muitas universidades que oferecem merit-based scholarship, bolsa por mérito, mas que ela não mostra, a bolsa ela não é mostrada no website, no site não mostra, então ela é escondida, então você vai ter que entrar em contato com eles e perguntar, vocês oferecem uma merit scholarship que seria uma full ride, que cobriria todos os meus estudos? Tem que ir atrás e perguntar. Então, no final, eu vou falar um pouco mais como você pode fazer isso. Eu também vou deixar na descrição como você manda mensagem e acha
como você manda essa mensagem e como você faz para achar as bolsas no site e os requerimentos para fazer o application process. Então, assim, e tem a bolsa atlética, a bolsa pelo esporte. Esse tipo de bolsa, eu não vou dar muito detalhe aqui, porque eu vou fazer um outro vídeo só sobre isso, falando de como você vai conseguir uma bolsa. Então, a bolsa, como atleta, ela também pode cobrir 100%, ou em até alguns casos uma full ride, só que é muito difícil. E é muito específico, entendeu? Os lugares onde você vai poder encontrar esse tipo de bolsa. Então, eu vou fazer um outro vídeo só sobre isso, só para os atletas. Então, eu não vou comentar muito nisso aqui. Então, assim, outros países que você consegue também ir com bolsa direto da instituição que tem um sistema parecido com as americanas. Sem contar as universidades americanas no exterior. Hong Kong, Singapura, Taiwan, Tailândia, outras universidades aqui no Catar que não são americanas, nos Emirados Árabes e até na Austrália. Essas universidades nesses países que não são americanas, elas tendem a oferecer uma bolsa, mas elas são mais por mérito, não tem muito essa de bolsa por necessidade. Eles querem um estudante que tem um porte acadêmico muito forte, mas tem a chance de você conseguir uma full ride nesses lugares também. É um pouco difícil nesses casos de conseguir ajuda com passagem aérea, etc., mas tem a chance de conseguir uma full ride em relação aos estudos, ajuda de custo e etc. Então, eu vou deixar esses países aqui também na descrição e pesquisem instituições nesses países, porque vocês vão achar algumas instituições onde o sistema ele é parecido com os dos Estados Unidos e você vai conseguir uma bolsa muito boa. E eu vou fazer um outro vídeo também, além de fazer um outro vídeo só sobre os atletas, como conseguir bolsa esportiva, eu vou também fazer um vídeo explicando um pouco o processo de admissão na Universidade Americana, quais os requisitos, os documentos, as provas, e eu vou explicar um pouco mais em detalhe como esse processo funciona com relação ao perfil que você constrói, que não é só com base numa nota de uma prova, mas com base em vários requerimentos com relação à entrevista, quando necessário, ou com outros requisitos, como atividades extracurriculares, redações e etc. Então, eu vou fazer um outro vídeo sobre isso também. Eu vou deixar na descrição, porque o vídeo está um pouco longo, eu vou deixar na descrição aqui também como você acha os lugares nos sites para poder ver as informações com relação às bolsas e com relação ao processo de admissão, quais são os requerimentos que as universidades pedem com relação ao processo de admissão. Então, eu vou deixar aqui na descrição também como você chega até o site, a parte nos sites das instituições. Então, seria isso. Eu vou fazer outros vídeos com relação ao resto do processo, as provas, o application process, como construir um perfil bom para você, e também um outro vídeo para os atletas, para eles entenderem um pouco mais também como você consegue uma bolsa esportiva no exterior.